Opa, professor Marius aqui. Só um instantinho. Eu vou gravar o vídeo quase que sem mostrar meu rosto, que eu estou bem gripado. E se vocês ouvirem um intervalo longo de silêncio, bom, perceberem na verdade um intervalo longo de silêncio no vídeo, provavelmente é porque ou eu estou pensando ou porque eu estou espirrando e aí depois editei. Apesar que eu sou muito ruim editando, eu quase não sei nada, mas eu vou tentar, se por acaso eu espirrar durante esse período, eu vou mutar, porque tá aí duas coisas que ninguém merece ouvir, eu espirrando ou eu pensando. Eu vou fazer agora a apresentação mais longa do canal. Eu há 10 anos iniciei um blog, Feliz ao Cubo, e lá eu tinha feito uma breve apresentação minha em 3 partes. Acho que na primeira eu falei um pouco mais geral sobre como eu comecei a jogar xadrez com mágica. A segunda eu falei um pouco sobre minha trajetória acadêmica em física e matemática. E depois, pelo visto, eu falei de literatura e esportes e fiz alguma coisa sobre xadrez aqui. Eu vou deixar os links pro blog na fixado, tá? Que mais? Bom, vamos no vídeo curto. Sou enxadrista, cubista e licenciando em matemática. Começando, eu acho que do começo, meu pai é enxadrista profissional, para quem por acaso não sabe. Herman Claudius é o nome dele, ele é mestre internacional, árbitro internacional, foi presidente da Federação Paulista e do Clube de Xadrez São Paulo em épocas diferentes. Foi 3 vezes presidente da federação e 2 vezes presidente do clube. Embora que no clube foram 2 mandatos seguidos. Na federação, primeiro foram 2 mandatos seguidos, depois mais um terceiro mandato em outro período. Meu irmão mais velho foi presidente da federação também recentemente. Atualmente o presidente é o Vinícius Marques, um amigão, e o meu irmão Christian foi o presidente antes do Vinícius. Eu falei bom, um fato importante da trajetória do meu pai, ele é tricampeão brasileiro e é o recordista de títulos paulistas 7 vezes. Também foi uma vez campeão pan-americano. Então, eu comecei a jogar muito cedo. Nós somos 4 irmãos. O Christian mais velho. Eu sou o segundo. O terceiro é o Vinícius, que é o que joga melhor de nós. E aí tem um temporão que é o Felipe. O, principalmente Christian, Vinícius e eu temos idades parecidas. A gente cresceu. É uma diferença considerável. Do Christian para mim são 3 anos e de mim para o Vinícius são 2. Então são relativamente próximos, mas não. Aí tem 9 anos, eu acho, do Vinícius para o Felipe. Mas a gente cresceu brincando, a gente morava em frente ao Clube Pinheiros, estava sempre por lá, mas também a gente ficava bastante tempo em casa, evidentemente, e a gente jogava muitas coisas, botão, é, montar quebra-cabeça, um monte de coisa assim, e xadrez era mais uma das brincadeiras que a gente fazia. E meu pai, a gente morava num apartamento pequeno, e meu pai tinha uma mesa no centro da sala que ele usava para estudar e também para dar aulas de xadrez. Então a gente cresceu. O boy tinha uma biblioteca imensa de xadrez, ainda tem na verdade, mas a gente cresceu ao meio de tudo isso, de modo que eu brinco que as primeiras palavras que eu aprendi foram pai, mãe, peão, bispo, cavalo, etc. E
Mas o Vinícius era muito mais talentoso que eu. Quando eu tinha 8 e ele 6, ele começou a me ganhar algumas partidas. Quando eu tinha 10 e ele 8, ele já me ganhava todas. Então eu logo vi que, ah, embora eu tivesse algum jeito até pro jogo, eu não ia ser um grande campeão. Mas eu gostava muito do jogo e quando eu tinha 11, um dia, era um dos períodos que meu pai foi presidente da federação, um dia ele estava para sair de casa e disse, vou dar um curso de arbitragem lá no Paulistano, não quer ir comigo? Uma sexta-feira. Aí fui, assisti o curso, fiz a prova, gostei bastante até do curso de arbitragem. A rigor eu não passei, precisava tirar 7, tirei 6 na prova. Mas aí no fim daquele ano já surgiu uma oportunidade e acabei arbitrando um torneio, então antes de completar 12 anos eu já tinha arbitrado o meu primeiro torneio de xadrez. E tenho arbitrado pelo menos um torneio por ano, no começo poucos torneios por ano, né? Mas aí com o tempo mais. E cheguei a ser árbitro oficial do Clube de Xadrez São Paulo, né? Árbitro residente lá, arbitrando os torneios semanais deles. E então nesse período, certamente por um período aí de uns 3, 4 anos, eu fui o árbitro mais ativo no Brasil. Naturalmente o Anderson Williams, que é o atual árbitro de lá, deve ser hoje o árbitro mais ativo do Brasil. Mas eu ainda sou relativamente ativo, a gente vai dar uma olhada na minha ficha na feed. E eu sou árbitro internacional desde 1998. É, eu jogo poucos torneios, mas eu jogo também alguma coisa, principalmente torneios universitários. Quanto ao cubo mágico, meu pai montava lá nos anos 80 e nessa época eu primeiro aprendi a montar uma camada, depois a segunda e finalmente quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, provavelmente um pouquinho menos. Eu comprei um cubo de 99, naquela época era literalmente 99, que era muito ruim de você, mas e aí eu fiquei 3 dias com ele até que eu descobri, já tinha esquecido o cubo, né, basicamente. Essa primeira parte peguei rápido, mas eu fiquei 3 dias com ele até conseguir resolver a terceira camada. Daí fiquei um mês montando o cubo e um dia eu estava, ele manchou na minha mão, estava na rua, na verdade, manchou, caiu no chão, o pé quebrou, além de qualquer reparo. E aí eu parei, até que em 2011, num torneio, jogos sazonais, na verdade, o outro árbitro estava jogando comigo, estava com o cubo dele, e aí eu peguei, logo, imediatamente eu também lembrei da primeira camada, e tipo, uns 10, 15 minutos a segunda, e aí com uma dica dele eu já consegui, quer dizer, lembrei parte da última camada e ele me deu uma dica também, e aí eu consegui montar a terceira camada rapidinho e desde então, quando eu voltei dessa viagem, eu comprei um cubo numa banca aqui perto de casa e tenho estado com o cubo comigo quase que todo o tempo desde então. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet, descobri que tinha competição, comecei a acompanhar algumas coisas, alguns canais do YouTube, talvez. Bem que eu acho que não, acho que o YouTube só chegou depois. Bom, tanto faz. É, mas eu comecei a treinar, medi meu tempo, eu não era muito rápido, mas eu achava que dava para ficar mais rápido e imaginei começar a participar de competições quando eu fosse sub-20. Mas aí em 2014 um conhecido do xadrez organizou uma competição, o Isaac Tamarossi, organizou uma competição lá em Mogi das Cruzes e eu resolvi participar porque ele me chamou e tal, aí acabou me convencendo e eu estava ainda longe do sub-20 que era o que eu queria estar quando
fosse participar da minha primeira competição, mas eu acabei indo e gostei bastante, conheci bastante gente e aí comecei a participar de outras competições. E no ano seguinte, ou no final daquele ano, eu descobri que existia uma categoria que não era de velocidade, que era resolver em menos movimentos. E aí comecei a estudar essa categoria e hoje é a que eu vou melhor. E meio que e até vejo alguma coisa de velocidade, mas não é a minha prioridade. E não sou sub-20 até hoje. Já consegui um outro tempo abaixo dos 20 segundos, mas não em competição oficial. Meu recorde em casa é 13 segundos, mas provavelmente eu não lembro que já faz um tempo. Eu não lembro se foi um scramble de verdade ou foi hand scrambling. Se for um scramble não oficial, um embaralhamento não oficial, tem pouquíssimo valor, né? Mas já consegui tempos como 15 segundos em embaralhamento oficial. Então, é, significa que treinando dá para chegar lá. Mas precisa de dedicação e eu prefiro dedicar a outras coisas. Não, quer dizer, também de vez em quando treino, dou uma treinadinha, mas nada muito sério para velocidade. Mais para manutenção do nível atual do que para melhoria. Vamos lá. Esse é meu perfil na Federação Internacional. Pode trocar essa foto. Essa foto é de um torneio americano, deve ser de 2009, mais ou menos. E quando eu, mais ou menos nesse torneio foi. Bom, deve ter sido um dos que eu criei meu rating. Aqui meu rating atualmente está 1758. Eu acho que dá para subir. Bom, fácil para 1800, agora que mudaram, né, os rates abaixo de 2000, mas eu acho que com esforço dá para chegar no 2000. Mas precisa de uma certa dedicação aí que também não é minha prioridade no momento. E talvez daqui uns anos, não sei se vai continuar sendo incrível, mas paciência. O rápido 1830 e o relâmpago 1744. As últimas vezes eu tenho jogado muito mal relâmpago. É, eu jogo muito pouco pela internet, agora até que nem mais tão pouco, mas é importante. E para relâmpago é muito importante estar afiado em abertura, e eu é o que eu menos gosto de estudar, eu sou muito ruim em abertura. O ano passado eu joguei dois torneios, ambos no Bridge Club. Um entrou na lista de abril, mas foi jogado em fevereiro, pelo visto. E aí nesse torneio eu joguei duas partidas, perdi uma, empatei a outra e então perdi rating. E aí no segundo torneio do Beach Club eu fui melhor no torneio, mas peguei. Acho que eu não pude jogar a primeira rodada, não lembro do detalhe, ou assim. E aí eu só joguei uma partida valendo rating, que eu empatei com a Samira, então perdi rating também. Uhum. Vamos lá. E eu arbitrei algumas coisas, mas valendo rating não foram muitos torneios no ano passado. Eu arbitrei Araraquara no Carnaval. Acho que esse ano vai ter Araraquara de novo, mas em outra época do ano, me parece. Eu arbitrei um torneio organizado pela Checkmate, que também foi jogado no Bridge Club. E arbitrei o Festival de Caiobá, que é um torneio bem forte. E teve três, na verdade são três torneios, né? Um rápido, um relâmpago e um clássico. Né? E é um torneio bom de jogar e de arbitrar, boas condições, no Sesc lá de Carobá. Legal. Espero que eu consiga ir outras vezes, que eles continuem gostando do meu trabalho e me chamem de novo nos próximos anos. Já tinha arbitrado no ano anterior, como vocês podem ver aqui na tela. Vamos um pouco ao cubo mágico. Esse aqui é o meu perfil na Associação Mundial. Então, aqui 2014, que é quando eu fui registrado lá. Aqui está
para ver minhas competições. Companhia que eu estava fazendo um levantamento das competições que eu já participei. Já participei de 66 competições, é, de todas essas modalidades. 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Aí o 3x3 com uma mão em menos movimentos. E vendado. Ah, porque vendado eu não tenho nenhum sucesso, então ele não aparece aqui. E com os pés, que não é mais. Foi uma categoria que foi removida. Ah, aí tem ainda o Clock, o Megaminx, Pyraminx e o Skilp. Quer dizer, todos os puzzles que são oficiais da WCA eu tenho perfil. As categorias que eu não tenho ainda são os vendados, eu acho só agora. São 17 categorias hoje em dia. Quantas tem aqui? 3, 6, 9, 12, 13. Com os 4 vendados, que eu tenho 3 vendados, 4 vendados, 5 vendados e o 3x3 com vários cubos. É um multi-blind que a gente chama, né? São vários cubos para resolver ao mesmo tempo. Você decora todos, aí baixa a venda e resolve. Então, o vendado eu já consegui algumas vezes treinando, mas participei de 4 competições e nunca consegui acertar numa competição. Eu tenho 4 medalhas nas competições que eu participei ao longo desse tempo, uma de ouro, uma de prata e 2 de bronze. E 2 pódios de campeonato, um no Sul-Americano de 2018 e outro no Campeonato Brasileiro de 2015. Na verdade, em 2015 o São Paulo foi sede do Campeonato Mundial e aí isso exigiu bastante da organização aqui. E aí eles decidiram não fazer um brasileiro naquele ano e usar os resultados do Mundial como Campeonato Brasileiro. Então eu na verdade fiquei em 29º no Mundial, mas fui o terceiro melhor brasileiro na categoria de menos movimentos. Então isso me valeu um terceiro lugar no Campeonato Nacional. E meu segundo lugar no Sul-Americano, na verdade, foi uma medalha de bronze na competição, porque o segundo lugar era um inglês. Todos a política da Associação de Cubo Mágico é que todos os campeonatos têm que ser abertos para qualquer participante. O máximo que pode colocar de limitação é de ter um certo resultado alcançado. Por exemplo, o Mundial ano que vem vai ser em Seattle, nos Estados Unidos, e para participar do menos movimentos, que é a única categoria que me interessa competitivamente hoje em dia, você teria que ter uma média abaixo de 26 movimentos. Eu estou bem longe disso, minha melhor média de menos movimentos é 31,67, que aliás eu não melhoro há bastante tempo. A gente já dá uma olhadinha nisso. Mas é crível que eu consiga uma média de 26 em algum tempo, porque esse ano eu consegui uma solve de 26, né? No menos movimento você faz 3 soluções, no geral, numa competição e tira a média dessas 3. Então eu já consegui 26, você só precisa ser mais consistente agora. Ah, então aqui são só os meus resultados nesse ano. Então participei de 20 competições, tá? O 6x6 e o 7x7 eu não tinha. Talvez tivesse alguma tentativa, mas acho que nem isso. Eu fiz esse ano. Aí eu bati isso. Bom, obviamente o recorde de 6x6 e 7x7. Aí o Pyraminx eu tive o recorde de uma montagem e de média. Na maior parte das categorias, você faz 5 soluções, descarta a melhor e a pior e tira a média das outras 3. Tá? Eu consegui também meu recorde de uma montagem no 2x2 e de média. Mesma coisa para o Clock. Para o Skilb de média, mas não de uma montagem. Para o Megaminx, recorde de single e de média. Para o Square One, recorde de média. 4x4, recorde de single e de média. E aí no menos movimentos, recorde de um single
né, uma solução. É, hum, eu fiz um levantamento, pelo visto tem alguma falha, porque aqui diz que bom, eu participei uma competição, a modalidade que eu mais participei aqui esse ano foi menos movimentos. 13 das 20 competições que eu participei esse ano tiveram menos movimentos. Aí depois veio o Clock com 9 competições, o 3x3 velocidade 8, o Pyramid 6 e o 2x2 6. Eu vou tentar aumentar um pouquinho o Pyramids no próximo ano, pelo menos, se não em quantidade absoluta, em porcentagem, mas depende muito do que é organizado, né, pelo pessoal. O Pyramids é a base do meu sistema de ensino. Eu ensino cubo mágico em uma escola, né, para uma matéria eletiva, só faz quem quer, mas eu começo ensinando as crianças a montar pelo Pyramids. Bom, e as quatro medalhas que eu tive em competição, duas foram conseguidas esse ano. Todas as quatro são em menos movimentos e foi a primeira vez que eu venci uma competição, foi esse ano. Deixa eu dar uma olhada aqui no. Não, peraí, vamos para os resultados e menos movimentos. Foi a última, foi justamente a última competição que eu participei, que eu consegui meu recorde de single e uma média que não foi lá com essas coisas, 34,33, mas foi suficiente. Porque também não, os mais fortes não estavam no. Mas olha, eu tenho consegui aqui, deixa eu ver aqui, 24, 23, 19. Vamos achar minha média. Meu recorde de média foi lá em 2018, tá? Aí em 19 eu consegui um novo recorde de single, 29 movimentos e uma média parecida, 32, tava num nível bom lá. E aí ainda consegui mais um 29 no mesmo ano e dois 30, um 31, quer dizer, tava outro 31 aqui, tava num nível bastante bom, mas aí veio a pandemia e eu praticamente não treinei na pandemia. E muita gente aproveitou esse período para aprender DR, uma técnica que é bastante eficiente para menos movimentos, e eu acabei não me dedicando a isso. Então 20 e 21 eu não participei de nenhuma competição, e aí 22 eu voltei, mas com um resultado horrível, como vocês podem ver. Aí 23 eu baixei meu recorde de uma montagem para 28, mas muitas vezes eu não consegui. Esse período, muitas vezes que eu não consegui, eu errei a solução e fiquei sem média em várias competições. Ah, Aí, ó, fiz mais um. Agora, esse ano. 23 foi uma competição só, 22 uma competição só, 23 uma competição só. Esse ano foram. Antes ia 13, mas aqui. Ah, não. Foram 13 rodadas, mas só oito competições, na verdade. Porque várias delas tinham duas rodadas. Por isso que somou 13, mas foram oito competições. Tá? Mas de toda forma eu consegui um 29, aí um 30, 30, então fui treinando e competindo bastante, foi melhorando a minha consistência, mas ainda com muitas falhas agora no final do ano já consegui diminuir bem o meu número de falhas. O brasileiro eu fui relativamente bem, tive uma média próxima do meu recorde, na verdade 3 movimentos abaixo do meu recorde, não, 31,67, né? Então são 2 movimentos abaixo do meu recorde, então, próximo, mas o ideal é que eu consiga logo uma média sub-30, né? E aí, na última competição do ano, eu consegui esse 26. Acabou. Tem mais alguma coisa para mostrar? Sim. As minhas participações ao longo desses 10 anos competindo. Então, em 2014 eu competi duas,
E aí eu separei por categoria também, mas não vou entrar muito em detalhe. Aí 2015 bem mais, foi um ano que o Mundial foi aqui no Brasil, então foi para a época foi um ano que teve muita competição e particularmente teve muita competição no estado de São Paulo. Aí foi um ano que eu consegui participar bastante. Aí depois mais ou menos mantive o nível, 6, 8, 6. Aí em 2019 eu virei delegado da Associação Mundial. Então esse foi um ano que eu acabei participando bastante, porque muitas vezes eu era o delegado das competições. Então foram 12, que era o meu recorde até então. Aí pandemia nada, e acho que não sei se 21 chegou até alguma competição, mas 20 com certeza não teve nada, né? Talvez alguma coisa bem no começo do ano, mas eu lembro que estava previsto uma competição em Campinas que eu ia delegar e quando saiu a resolução do governo do estado proibindo a resolução de qualquer competição e também a Associação Mundial também fez um proibindo a realização de competições a partir da semana seguinte, mas com um indicativo de que poderiam ser canceladas também, quando necessário, as competições daquele final de semana. E aí a gente acabou decidindo cancelar, que foi bom porque no dia da competição teve um funcionário lá da prefeitura de Campinas para garantir que não fosse acontecer na escola, então não teria, mesmo que a gente não tivesse cancelado antes, foi bem em cima da hora, acho que eu não lembro se a gente decidiu na quinta ou na sexta-feira mesmo, uma competição que era acho que sábado e domingo, já não lembro os detalhes, mas ela não teria acontecido, mesmo que a gente não tivesse de nossa iniciativa ter cancelado. E também o Interclubes de xadrez estava acontecendo aquele final de semana e acabou sendo cancelado também. Ah, e aí 21, eu não lembro se teve alguma competição, mas certamente eu não participei. 22 eu participei de uma competição só que foi menos movimentos. E aí 23 já um pouquinho mais. E esse ano foi de longe o ano que eu mais competi, foram 20 competições. Distribuição de competição por modalidade. Claro que a soma não bate porque numa competição muitas vezes você tem várias modalidades ao mesmo tempo. Particularmente no Campeonato Brasileiro você costuma ter todas as modalidades. Embora que hoje em dia eles fazem o menos movimento separado para fazer em várias cidades ao mesmo tempo. Eu acho que na verdade se devia ter dois brasileiros, um presencial como era antigamente e outro, mas tudo bem, eu não vou entrar nessa discussão aqui agora. O 3x3 é de longe, quer dizer, de longe não, é o que eu mais participei. Aí pertinho, na verdade, está o menos movimentos, mas também 3x3 tem muito mais oferta de competição do que menos movimentos. Eu participo de quase tudo de menos movimentos, pelo menos que aqui em São Paulo, eu não sei que eu já tenho algum compromisso de trabalho, né, principalmente xadrez, que eu já tenho assumido, mas no geral eu participo. Aí depois vem o 2x2 e uma mão, o Clock e o Pyramids. O Clock é um puzzle que na verdade não. Ele é um pouco diferente. Tem gente que nem considera ele na mesma categoria que o Cubo Mágico. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Aqui, o meu tá aqui. Alcance na mão, peraí, deixa eu ligar a imagem de novo, um pouquinho, só para mostrar o Clock. Aqui. Tá, então aqui, Clock é esse aqui. Ele tem 12 mostradores de relógio, só com ponteiro da hora, e aí tem esses pinos aqui, conforme eles estão levantados ou abaixados, mexem em alguns mostradores, e o objetivo é deixar todos os mostradores ao meio-dia. Tá? E esse é na verdade, esse aqui eu aprendi muito antes do cubo. Lá no começo da década de 90, eu acho, quando eu ainda estava no ensino médio, meu pai voltou numa viagem para a Europa com um desses.
E aí, deixa eu tirar minha imagem de novo. Só um instantinho. Aqui. Aí naquela mesma noite eu aprendi a montar. Ele não é um puzzle muito difícil, tipo, eu não sei quanto tempo eu demorei para descobrir, mas é, 1 hora, 3, ou talvez até menos, não sei. Hoje em dia, com certeza, quer dizer, quem sabe já montar o cubo, acho que dá para descobrir o clock em uns 15, 20 minutos, eu acho que você consegue. Apesar da lógica ser um pouco diferente, algumas coisas você vai conseguir usar. Ah, bom, enfim. É, eu vou ver se eu consigo aumentar a porcentagem no meu Pyraminx. É isso. Agora vamos falar um pouco da minha trajetória acadêmica. Ah, de novo, acho que eu vou começar pelos meus pais. Ah, meu pai tinha um interesse em física, mas já tinha começado a jogar xadrez e acabou decidindo não estudar física porque achou que isso ia interferir nos estudos dele de xadrez e acabou fazendo faculdade de letras. Já minha mãe só estudou o, o que hoje é o ensino fundamental. Ela começou, que na época era o colegial, hoje seria o ensino médio, mas não concluiu. Apesar de não ter uma educação formal muito tão vasta, eu aprendi muito com ela ao longo desses anos, né? Meu pai, como depois estava sempre viajando, então boa parte do dia a dia da educação ficou a cargo da minha mãe. Ah, e ambos foram exemplos para leitura para mim. Bom, meu pai tinha uma biblioteca de xadrez enorme, mas tinha uma biblioteca grande de outros livros, estava sempre lendo alguma coisa. E minha mãe também lia bastante. Hoje em dia que ela já não lê tanto. Mas eu também leio muito pouco, eu não sei livros técnicos, infelizmente. Esse é um dos meus projetos para esse ano, é retomar um pouco mais a leitura. Mas eu fui um aluno bastante de boas notas, pelo menos, no ensino básico e ia muito bem em provas, tive muita facilidade com os vestibulares, mas a verdade é que minha trajetória acadêmica é deveras não recomendável. Eu entrei em física, bacharelado, no longínquo 1994. Aí andei pulando por aí. Em 95 eu fui cursar ciências moleculares, mas era um curso muito bom, oferecido pela USP, ainda tem. Na época ele tinha uma bolsa, que eu acho que hoje não tem mais. Mas é um curso muito interessante. Você tem uma base de matemática, de física, de química, de biologia e de informática, né, de programação, e em 2 anos, e depois você tem mais 2 anos para especializar numa área e fazer uma pesquisa, né, então ele é um curso. Você precisa já estar na USP para se candidatar, ele não tem acesso pelo vestibular, mas ele se já começa ele como um projeto de. Não, acho que no primeiro semestre, mas logo você vai para a iniciação a iniciação científica, né? E aí tem 2 anos de ciclo básico para você ver um pouco de cada e ter uma base, conhecer algumas pessoas também. É um curso que tem uma filosofia de criar comunidades. E de fato é, porque apesar de eu só ter ficado 6 meses nesse curso, eu tenho
algum contato com os meus colegas é, de então até hoje. E é um curso muito difícil, acaba que a porcentagem de gente que se forma, pelo menos nas primeiras turmas, era baixa, não sei como está hoje em dia. A minha turma até que formou mais gente, tá? Mas a maior parte das turmas anteriores, pelo menos, tinha um número muito baixo de formandos. Bom, enfim, eu fiquei 6 meses nesse curso, aí voltei para física, mas aí acabei parando. Aí em 2000 eu entrei em letras, com intenção de fazer linguística. Naquela época, letras não estava com ingresso por língua, estava com um ciclo básico também. E aí depois do ciclo básico, que acho que era de um ano, você escolhia qual língua você ia seguir. E acho que para português e inglês você tinha número ilimitado de vagas, ilimitado no sentido de uma vez que você estava nas letras, você podia ir para um desses dois caminhos. E para as demais você tinha o número de vagas limitado e a seleção era com prioridade para as melhores notas. E meu interesse era linguística, mas acabou que os alunos eram contra a ideia do ciclo básico, então teve uma greve ah, iniciada pelos alunos. Depois eu acho que teve uma adesão dos professores em apoio, mas foi na época a greve, e aí depois teve adesão de outros cursos também e se espalhou pela USP, mas iniciou lá na FEFELESH nas letras e foi na época a greve mais longa da história da USP até então. Depois parece que andaram batendo esse recorde. De toda forma, isso na época eu trabalhava muito com xadrez, com arbitragem e a volta da greve foi muito ruim para mim. Eu tive que perder prova para fazer torneios que eram importantes para financeiramente para mim e acabei desistindo do curso. É, com saí com uma imagem meio ruim da FEFELESH na época e com planos de nunca mais voltar, mas nunca é uma palavra muito forte e hoje eu acho que até consideraria voltar para fazer linguística. Ah, mas quem sabe? Ah, não sei se vai dar tempo também. Ah, e eu ainda tive mais uma passagem pela física em 2005, quando meu irmão estava em idade, meu irmão mais novo estava em idade de prestar vestibular, acabei estudando junto com ele, e aí um outro colega da minha idade estava também querendo prestar vestibular para fazer letras, aí a gente acabou estudando os três juntos, não sempre os três necessariamente, mas e ainda tinha um quarto amigo lá do Clube de Xadrez, que de vez em quando estudava juntos também. É, quer dizer, eu não lembro se teve alguma ocasião que estávamos os quatro juntos, mas a gente se juntava para estudar frequentemente. Mas não só estudar, às vezes a gente também é, lia algumas coisas. Bom, com um deles acho que até cheguei a estudar xadrez também um pouco. Bom, com o Felipe, meu irmão, certamente estudei xadrez, né? Eu dava aula voluntariamente na escola que ele estudou, aqui nos Leite de Barros, uma escola estadual. Uh, Dava aula de xadrez, bem entendido, voluntário, e então a gente estudou xadrez certamente juntos, mas estudamos física e matemática e outras coisas para o vestibular. Mas acabei também não concluindo e logo depois, lá por 2006, final de 2006, começo de 2007, comecei a prestar alguns concursos públicos e acabei entrando no Banco do Brasil em 2008. E aí logo parei de estudar de novo. E agora um pouco mais recente, em 2017, eu voltei a prestar o vestibular, na verdade 16 para 17, e em 17 eu entrei no meu curso atual de licenciatura em matemática. Aí estou fazendo bem devagar, inclusive parei quase que totalmente durante a pandemia,
no segundo ano da pandemia, pelo menos. Até me matriculei, mas de fato fiz muita pouca coisa. E devo agora concluir toda a parte da matemática, basicamente. Acho que eu tenho uma matéria que é teoria de conjuntos que eu preciso fazer. Da física eu ainda tenho calorimetria, não sei como chama, mas calorimetria basicamente. Física do calor, acho que é o nome da matéria. E eletromag. E aí as matérias de estágio da educação. As matérias da educação que não tem estágio, acho que eu já fiz todas, mas as com estágio, que são a maioria das matérias da educação, eu ainda preciso fazer quase tudo. Então eu devo terminar agora em 25 ou mais provável em 26, porque eu acho que eu não vou conseguir. Eu estou pedindo bastante matéria esse semestre, mas eu acho que não vou conseguir ingresso em todos. Ah, agora falar um pouco sobre o canal. Eu vou fazer vídeos sobre assuntos de meu interesse, um vídeo grande por mês, embora esse vídeo acabou ficando bem grande. Então, talvez esse mês, pelo visto, talvez a gente tenha dois. E a ideia é que tenha um vídeo grande no fim do mês, e aí vídeos um pouco mais curtos, que a maior parte que eu já deixei gravado ao longo dos anos, tá? Tem vídeo que vocês vão ver bem antes, mas eu vou ser bem. Né? Sempre que eu souber, pelo menos, eu vou colocar a data de gravação do vídeo na descrição. E boa parte deles vão ser apresentação de produtos, mas eu pretendo fazer tutoriais também, e tanto de cubo como de jogos. E o primeiro tutorial que eu já tenho, eu não faço roteiro das minhas coisas, tá? Eu faço só umas anotações e vou falando aí, como vocês devem ter percebido, não muito consistentemente. Mas eu acho que fica mais autêntico. Aliás, o princípio primordial, pelo menos por enquanto, do canal, que eu não sei editar, não sei nada de artes gráficas, então vai ser tudo muito cru, básico e sei lá, tem gente que começa assim e depois apaga esses vídeos. Eu meio que prometi para mim mesmo que vou tentar não apagar, manter histórico aí, mas é uma promessa que eu meio que fiz para mim mesmo, mas que eu não faço para vocês, tá? Pode ser que, sei lá, dependendo de como as coisas caminharem, pode ser que eu apague esses vídeos num futuro distante, mas hoje não é a minha intenção. A intenção é manter esse histórico aí e, sei lá, fazer os vídeos mais honestos possíveis, tá? É, o primeiro tutorial que eu tenho em mente, eu acho que eu interrompi a frase no meio, é sobre Jogo da Velha, que é um jogo meio. É, vamos colocar em outro termo, é um jogo muito simples, tá? É muito fácil de você aprender a não perder. Mas, apesar disso, ou talvez até mesmo por ele ser tão simples, ele tem umas. Pode ser usado didaticamente de modos interessantes. Então eu vou fazer uma série. Acho que meus tutoriais no geral vão ser em vários vídeos para eles não ficarem tão longos assim. Então eu vou fazer, já tenho mais ou menos planejado uma série aí do jogo da velha em vários aspectos. E inclusive às vezes pode ser que eu grave um vídeo em outro canal. Se eu achar que tem um assunto interessante, mas que ele não é muito próprio para crianças, eu talvez deixe na minha conta pessoal um vídeo complementar, tá? Para não deixar esse canal aqui. Então, apesar de que em mente eu tenho o conteúdo do canal mais tipo para quem quer ensinar do que para quem quer aprender. Então, os meus tutoriais vão ter não necessariamente a linguagem vai ser muito rebuscada ou acadêmica, mas eu vou ter em mente mais quem quer ensinar do que quem quer aprender direto. Mas eu acho até que eles vão ser de um formato que quem quer aprender
acaba podendo usar, tá? Ah, vamos ver se essa ideia funciona quando eu começar a gravar. E também com feedback que vocês me derem nos comentários. Tinha mais alguma coisa? Ah, eu tenho gravado uns vídeos resolvendo até o termo e os outros jogos do tipo Wordle. Talvez eu passe a jogar outros jogos assim, mas com calma. Tem vários jogos desses interessantes, de mapas, de reconhecimento, de bandeiras. Tem até tem um de abertura de xadrez que eu costumava jogar, não tenho jogado mais. Outra coisa, talvez eu faça vídeos resolvendo problemas. Jogando, por enquanto, eu não tenho ideia, pretensão não. Mas o que talvez eu faça é meus lances do Little Golem, que é um site de jogos que tem vários jogos, inclusive xadrez. No momento eu não estou jogando xadrez, mas são jogos de longa duração, tipo por correspondência. Então, pode ser que de vez em quando eu tinha um período curto que eu transmiti na Twitch, eu fiz uns vídeos assim, fazendo lance lá, e talvez eu volte a fazer alguma coisa nesse sentido. Ah, é isso também, se alguém tiver sugestões. Ah, talvez eu grave um ou outro vídeo de reação também. Não é algo que eu até gosto de assistir, mas não é algo que eu tenho muito em mente de fazer, mas tem pelo menos um vídeo que eu gostaria de fazer, que é um vídeo já não tão novo, mas é o vídeo do Loss falando sobre xadrez. E eu gosto muito do canal dele. E então talvez eu faça, mas eu não sei se eu vou fazer o vídeo de reação direto do vídeo dele ou talvez a partir do vídeo de reação do Sevag, que também ficou interessante. Eu acho que mais provável até que seja o segundo, no caso. É, às vezes tem algum filme ou série que tem xadrez, pode ser que eu faça vídeos comentando isso, ou xadrez, ou cubo mágico, ou até mesmo matemática, talvez faça alguns vídeos assim também, mas não sei. Veremos com o tempo, tá? Deixa eu ver se eu me ponho na imagem da despedida de volta. Então, acho que é isso por hoje. Tchau, crianças.